Fala pessoal, beleza? Bom, boa noite para vocês aí que chegaram para acompanhar, né? Que estão chegando para acompanhar aí a segunda palestra do evento Semana Fisiologia do Esporte. Como vocês bem sabem, eu vou reforçar aqui, está como uma apresentação aqui ao vivo para vocês, mas na verdade é uma gravação, uma estreia de gravação aqui do evento de hoje, porque o nosso amigo, o professor Guilherme, tinha alguns compromissos no clube hoje, justamente no período da noite, que surgiram, que não teve como ele fazer essa troca para estar conosco ao vivo, mas o cara tem muito compromisso, é um grande parceiro, um cara super responsável também, que ele fez questão de falar, cara, vamos gravar esse conteúdo aí, vamos subir, que essa galera merece receber esse conteúdo, eu quero contribuir, eu quero participar, vamos para cima. Então, ele está aqui comigo agora para fazer essa gravação, então assistam realmente como se fosse ao vivo, aí agora que você está assistindo, como se estivesse interagindo conosco. O professor Guilherme vai deixar depois também seus contatos aqui, tudo certinho do Instagram. Se vocês tiverem depois dúvidas, perguntas, pode deixar aqui, de repente, no chat para a gente vai ver depois, aí ele vai poder também depois assistir esse conteúdo de vocês, acompanhar algumas coisas, de repente pode até responder por ali, ou se vocês quiserem, como eu falei, manda mensagem lá no Instagram e ele vai fazer com o maior prazer a resposta de todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, Guilherme, cara, uma satisfação enorme, né, ter você aqui hoje para falar dessa temática aí, da prescrição, né, de como utilizar os dados aí do 30-15 para prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade. Então, você é um cara que está aí na pegada há muitos anos, né? Mora aí na minha cidade natal, Ribeirão Preto, mas hoje está em Araraquara, passando por um clube que eu também tive a honra e o prazer de trabalhar, então a gente fica feliz de ter pessoas como você e como todos os outros que vão passar aqui nesse evento, contribuindo de alguma forma. Então, eu me sinto lisonjeado, né, e honrado por você ter aceito o meu convite e feito questão de estar aqui gravar o conteúdo para o pessoal. Então, meu amigo, seja bem-vindo aí, a palavra aí, passo para você. Oi, André, oi a todos. É um grande prazer estar junto contigo. Eu me sinto muito feliz, estou muito honrado pelo convite e espero contribuir da melhor maneira possível, tá? Muito obrigado e sempre conte comigo, tá? Perfeito, amigão. Obrigado, Guilherme. Então, pessoal, é o seguinte, vamos parar de enrolação e vamos direto para o conteúdo. Guilherme, fica à vontade para compartilhar. Assim que você compartilhar e tiver tudo certo aqui, eu vou sair da tela para deixar que você possa fazer sua apresentação. Meu amigo, está aparecendo tudo certinho aqui, tenha o seu tempo, fique à vontade, eu vou ficar em stand-by, qualquer coisa, estamos juntos aqui, beleza? Andrezão, obrigado, tá? Tamo junto. Bom, vamos lá. Bom, galera, hoje eu vou falar para vocês como prescrever o treinamento intervalado de alta intensidade, mais famoso, mais conhecido como HIIT, com os dados do teste 30-15-FT, Intermittent Fitness Test. Tá? Então, vou me apresentar de forma formal. Bom, hoje eu atuo como fisiologista na Ferroviária, aqui de Araraquara, sou membro do GECIF, grupo de estudo da Universidade Federal do Espírito Santo, voltada à área da ciência do futebol. Também atuo como consultor metodológico da Status On Sports. Ano passado, passei pelo Criciúma. Também fiz minha carreira lá no começo no Botafogo, como estagiário, preparador físico, fisiologista. E a minha formação acadêmica na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto e depois na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Bom, como o André adiantou para vocês, aqui encontra os meus contatos, então fiquem à vontade para mandar mensagem, tanto de forma informal, mas tanto de forma formal. Então, eu estou sempre disponível em poder ajudar a todos, tá? Bom, a minha programação da palestra, da aula, que a gente vai falar aqui, junto com vocês, eu e o André, né? A gente vai estar trocando aqui figurinha também, pode ir no final da minha fala. Então, vai falar um pouco sobre a teoria, avaliação, prescrição / monitoramento e algumas mensagens para casa que eu queria refletir junto com vocês. E antes de começar, quando a gente trata do treinamento intervalado de alta intensidade, bom, o HIIT ficou muito conhecido por meio de um treinador que, em 1950,
ele conseguiu implementar esse tipo de treinamento, não era tão com essa configuração, e o seu atleta, Emil Zatopek, conseguiu ganhar 3 medalhas olímpicas de ouro, então, nos 5.000 metros, 10.000 metros na maratona, e ele se utilizava dessa estratégia de treinamento para atletas de atletismo. Então, começou a surgir ali essa estratégia, essa configuração de treinamento. E também, nos anos 2000, ali, que teve um boom de publicação voltados para esse tipo de treinamento. E em 2000 e em 1970 também já começou também tá um pouquinho no futebol, mas de forma muito forte. Em 2008, com o Bandsbo, ele trouxe à tona esse tipo de treinamento na literatura mais voltado para o futebol, que é a minha realidade. E em 2013, o Lawrence e Boucher evidenciaram, escreveram um artigo de revisão na Sport Medicine, falando sobre o treinamento intervalado de alta intensidade, suas adaptações e respostas físicas e fisiológicas frente a esse tipo de treinamento. E logo, nos últimos 10 anos, nos 20 anos aí, a gente pode até considerar que há um crescimento de publicações e de aplicação desse tipo de conteúdo no nosso dia a dia. Bom, hoje eu vou na parte teórica, depois desse pequeno resumo sobre a parte histórica do HIIT. A gente vai abordar a definição de HIIT antes de começar a falar sobre o teste e depois a prescrição do treino, as variáveis do treinamento, né? Caracterização do treino e os formatos de HIIT. Bom, HIIT envolve repetidos estímulos de alta intensidade, de curta a longa duração, intercalados com períodos de recuperação. Então, o HIIT é caracterizado pela prescrição que o exercício e a atividade devem ficar acima de 90% da VO2 max. E os estímulos de treinamento contribuem para essa característica para o trabalho cardiovascular, contribuição de energia glicolítica anaeróbia, carga neuromuscular aguda e tensão musculoesquelética. E eu acho que é um ponto-chave, principalmente no futebol, alguns professores vêm relatando isso, quando a gente olha também para a economia de movimento. Então, a velocidade final, que a gente vai utilizar bastante, encontrada no teste 3015 IFT, poderá contribuir, também deve ser levado em consideração a carga neuromuscular aguda e a tensão musculoesquelética. Então, é bem interessante, e aqui eu recomendo para vocês esse livro de ambos os autores que eu citei anteriormente, e que traz muito conteúdo, então, uma teoria muito interessante, e também algumas aplicações relacionadas a esse tipo de treinamento. Bom, alguns benefícios que a gente pode relatar no HIIT, e antes de eu avançar e mostrar as vantagens que acontecem relacionadas a esse tipo de estratégia, gostaria de mostrar as vantagens, mas também ter a ideia de quando a gente pensa na implementação desse tipo de estratégia de treinamento, é melhorar a capacidade física dos atletas, ou seja, a aptidão física, a potência aeróbia, a velocidade máxima relacionada à capacidade aeróbia desses atletas. E também falar que o HIIT, no nosso dia a dia, ele é complicado, né? Ele é complexo, envolve muitas variáveis. Entretanto, a gente precisa entender que isso faz parte de um quebra-cabeça quando a gente vai organizar, estruturar o nosso processo de treinamento. E aí a gente encoraja e recomenda que o HIIT, ele tende a ser, no futebol, pelo que os estudos mostram, ideias de treinamento suplementar ou complementar.
Então, a gente precisa entender que a parte do futebol é uma grande contribuição técnica e tática ali, de forma principal, principalmente quando eu estou trabalhando no esporte coletivo e de alto rendimento, que é a equipe profissional. Então, o tempo é muito escasso, principalmente hoje, no primeiro semestre, então estou trazendo esse link para a prática. Então, a gente pensa em organizar esse programa de treinamento baseado no HIIT de forma a complementar as sessões baseadas nos jogos ou na capacidade técnico-tática. Então, a gente precisa entender qual é a demanda e qual vai ser as adaptações que esse tipo de treinamento vai gerar, mas também quais são as respostas. Ou seja, como que o meu atleta vai reportar esse tipo de sessão, como que ele vai conseguir responder amanhã a outros tipo de carga, enfim. Então, a gente pensa muito nisso, para não haver sobrecarga e prejudicar a capacidade técnico-tática. Então, não ter detrimento da capacidade técnico-tática. Bom, falando das adaptações positivas, falando um pouco de abordagem custo-benefício, então, treinamento tempo eficiente e sessões suplementares que eu comentei. Então, há mais ou menos esse tipo de treinamento dura em torno de 8 a 20 minutos no nosso dia a dia. A outra vantagem é o aumento da função metabólica e cardiorrespiratória, melhora da capacidade da aptidão física dos nossos atletas. E aí, um pouquinho aqui, suportar longos períodos de atividade de intensidade baixa moderada, sustentar períodos intensos, habilidade de recuperar entre os estímulos de alta intensidade e um baixo volume com o objetivo de gerar carga, fadiga neuromuscular aguda mínima e proporcionar uma recuperação mais rápida. Bom, quando a gente olha esses 4 balões, né, vamos dizer assim, é o que a gente tenta proporcionar para os nossos atletas na hora de prescrever o treinamento. Entretanto, um prejuízo ou um fator negativo que a gente pode levar em consideração quando a gente está falando de HIIT, que a melhoria da aptidão física pode não ter impacto semelhante no desempenho de corrida para todos os jogadores. Então, por conta do quê? Do contexto. Né? Então, a gente sabe, principalmente no futebol, que a demanda, a exigência é muito alta da capacidade técnica e tática e também tem outros fatores que acabam influenciando, por exemplo, posição do jogo, sistema de jogo, os estilos dos jogos individuais, o pacing, enfim, jogar em casa, jogar fora de casa, nossa equipe está ganhando, perdendo, então, que a gente fala de placar momentâneo. Então, os fatores contextuais influenciam o desempenho de corrida. Então, isso a gente precisa deixar muito claro. Porém, esses tipos de exercício, essa estratégia de treinamento, melhora o desempenho físico e fisiológico, que eu vou mostrar através de alguns estudos logo adiante. Bom, para a gente prescrever o tipo de HIIT que a gente quer, a gente precisa entender essas 9, 10 variáveis que estão contempladas nessa figura. Bom, modalidade de trabalho. Normalmente, na minha realidade, a gente utiliza a corrida, em alguns casos, o ciclismo, há outras modalidades, e até mesmo o nado. Então, mas a gente utiliza a corrida. Então, a gente prescreve e aplica uma intensidade, há uma duração, abaixa essa intensidade, recuperação, e tem também uma duração. E aí a gente começa a visualizar essa área mais micro e vai estabelecendo ao longo de alguns momentos o número de sets, que é isso, né, que eu acabei de falar para vocês, a duração das séries, tá? E o tempo entre as séries e a recuperação entre as séries, e o volume total. Uma coisa que vai nos chamando a atenção também
como que os atletas, ou seja, o modelo a se utilizar, se vai ser linear, com mudança de direção, slalom, enfim, quantas mudanças de direção, isso a gente também pode levar em consideração quando a gente olha essa figura. Mas essa configuração inicial vai trazer uma base gigante para a gente prescrever. Essa é a teoria das variáveis relacionadas à prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade. E aí, quando a gente olha, a gente começa a fazer o quê? Quais são os tipos que estão relacionados ao HIIT, de forma a levar em consideração a duração, que é a característica do HIIT curto, entre 10 até 60 segundos, na intensidade de 100 a 120 da VO2 max, HIIT longo de 2 a 6 minutos de intensidade submáxima, de 90 a 105 da VO2 max, sprints repetidos, 10 segundos, sprints all out, e sprints também 20 a 30 segundos, extensos com intervalos de descanso mais longos, por exemplo, 3 minutos. Tá? Então, de forma teórica e prática, o modelo, quando a gente vai caracterizar o HIIT, são nesses 4. E o quinto, que alguns colocam, e eu não vou me atentar hoje, que é o Small Side Games, que são os jogos reduzidos. Bom, na avaliação, a avaliação tem como objetivo analisar a aptidão física, verificação da efetividade dos programas de treinamento, prescrição do treino, monitoramento do treinamento e desempenho. E aí, quando a gente olha, qual teste a gente vai escolher para aplicar no campo, para identificar, para avaliar a capacidade, a aptidão física relacionada à potência aeróbica. Bom, aí a gente tem que levar em consideração a confiabilidade, validade, sensibilidade e utilidade. Bom, aqui eu trago, na parte central, algumas características que cada teste aplica. Então, estimar o VO2, a UMTT, são os melhores, parecem, junto com o eval-teste, detectar mudanças, aí o 3015 IFT, prescrição de sessões HIIT longo e curto, o MTT e 3015 IFT, e a utilidade. E aqui a gente entra com o ioiô. Bom, uma tabela relacionada a esse artigo que me chamou a atenção, e aí eu queria atentar para vocês. Primeiro, o MTT Eval Teste é um teste com alta confiabilidade, né? Confiabilidade moderada alta, validade, melhor ali para estimar o VO2 max, melhorar a prescrição do HIIT. Então, ele tem essas vantagens. O ioiô também de curta distância obrigatória, alta acessibilidade, apropriado para jogadores. Porém, tem alguns pontos negativos ou desvantagens. Primeiro, pista de atletismo necessário para o teste. Então, para mim, isso é um pouco inválido quando eu vou aplicar esse tipo de teste no futebol. E o ioiô, ele tem essa não apropriado para jogadores com baixa aptidão aeróbica. Então, isso pode causar alguma desvantagem. E, por isso, por alguns critérios, a gente vai falar hoje sobre o 3015 IFT, mesmo com a desvantagem de ter um critério para avaliação do VO2, né? Ele é muito bom aqui para detectar as diferenças, excelente sensibilidade, e melhor para a prescrição do HIIT, principalmente curto. Tá? Então, essas vantagens aqui se tornam muito interessantes na aplicação desse teste e também na hora que a gente vai prescrever um treinamento intervalado de alta intensidade. E como que funciona o 3015 IFT?
30-15 IFT é um teste intermitente, incremental, com mudança de direção, aceleração e desaceleração. Bom, essa é a característica do teste. Ele é muito utilizado, ele é o melhor hoje, né? Parece ser o melhor hoje, na prescrição de treinamento baseado em alta intensidade, na modalidade de corrida, e também que a gente consegue identificar, que é a velocidade final de corrida, a capacidade de mudança de direção e a velocidade anaeróbica de reserva. Bom, ao lado aqui, vocês poderão fazer o download desse aplicativo, então ele funciona em qualquer smartphone, então é bem interessante. Então vocês podem escanear os QR Codes aqui, então depende se é iOS ou Android, então fiquem à vontade. E aqui vai ter o BIP, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que funciona. O BIP é o som, né? Bom, a configuração desse teste tem uma distância total de 40 metros, tá? Dividido em duas áreas, 20 metros, e essas duas áreas há uma constituição, existe a linha A, B e C. Então, o atleta, por exemplo, sai do ponto A, na batida estará no ponto B, ponto C, ponto B, né, passando na linha B e retornando na caminhada. E aí também há uma zona de 3 metros para cada linha. Então, é um circuito de vai e vem, separados de 30 por 15, né? Então, o atleta começa a 8 ou 10 km por hora o teste, há um aumento progressivo de 0,5 km por hora, sempre, né, nessa distância, nesse circuito, né? E a velocidade encontrada no último estágio do teste é considerado como a VIFT, a velocidade intermitente fitness test, tá? Então, a gente vai utilizar esse parâmetro, essa métrica, essa variável para prescrever o treino. Todos os atletas iniciam na linha a cada BIP, que está na próxima linha, B ou C, até fechar os 30 segundos. No próximo som, os atletas devem ir andando em direção à linha que será informada pelo locutor, tá? Então, no final, por exemplo, aqui, quando o atleta se encontra no ponto vermelho, antes de terminar aqui, né, para ele ir caminhando, então há um estímulo sonoro, então o locutor estará avisando. E para terminar o teste, os atletas totalmente exaustos e pararem de forma voluntária, ou se eles falharem sem estarem na zona final de cada BIP, né, essa é a zona aqui, né, em 3 vezes consecutivas. Bom, André, se não rodar o teste, o vídeo aí, você me fala, por favor. Bom, esse é o aplicativo, tá? Que vocês vão ter acesso, tá? O app, tá? Então, a gente seleciona a língua, aqui começar em 10 km por hora e selecionar a modalidade, e aqui eu me atentei mais para o futebol, tá? Então, vai dar o início ao teste. Bom, vou voltar de novo, porque às vezes as pessoas têm um pouco, quando eu vejo a primeira vez, e aí eu vou falando, vocês visualizaram? Vamos ver se eu consigo rodar aqui de novo. Bom, os atletas vão sair da linha A, eles estão correndo a 20 km por hora, apitou B, apitou linha C, apitou linha B, apitou de novo, linha A.
Então, a corrida vai e vem, acelera e desacelera, muda de direção. Linha B, linha C, linha B, e aí fez um estímulo sonoro diferente. Eles falam, o locutor falou aonde é a linha que eles vão iniciar, e aí vai aumentar a 0,5 km por hora. Então, é um teste incremental intermitente. Bom, alguns valores básicos, tá? Que a gente pode levar em consideração. Então, valor de referência para homens. Então, na categoria sub-14, sub-15, 16 a 18,5, a VIFT, que é a velocidade final encontrada no teste. Na categoria sub-17, 18,5 a 22 km por hora. Profissionais, 19,5 a 22,5. Tá? Isso na modalidade de futebol. Para as mulheres, sub-14, sub-15, 16 a 19,5, sub-16, 16 a 21,5, profissional, 16 a 18,5 e 18 a pessoal da seleção, 18,5 a 21. Tá? Então, a gente vai percebendo que, no nosso caso, do futebol profissional, no meu caso, quais são os valores de referência, mais ou menos. Então, 19,5 a 22,5, isso representa 100% da VIFT, porque a gente vai utilizar essa nomenclatura. Também a gente vai trabalhar em porcentagem, na hora de aplicar ou na hora de montar, estruturar o programa de treinamento. E aí, como que a gente faz isso? Normalmente, a gente utiliza isso no nosso dia a dia. Então, a gente realiza um aquecimento bem simples, porque o próprio teste começa a 10 km por hora, então, um aquecimento básico, padrão. Utiliza o IFT, que a gente tem duração estimada máxima de 20 minutos, e logo em seguida também eles conseguem treinar. Então, às vezes fazer um jogo reduzido, ou até 2 jogos reduzidos, então depende um pouco da capacidade do atleta, do contexto do atleta, se ele está um período de inatividade maior ou não, se é um atleta novo, se é uma reavaliação. E aí, o que eu quero dizer com esse programa aqui, essa programação que a gente faz, que é possível, sim, o 30-15 fazer parte, ou qualquer outro teste, mas no nosso caso a gente vai falar sobre o 30-15, que é possível aplicar como forma de aquecimento até mesmo, porque os atletas conseguem realizar um outro tipo de treinamento logo em seguida. Tá? Então, isso aqui é uma sugestão que a gente aplica, isso já é bem natural aqui na nossa realidade. E então, fica aqui a minha mensagem que, sim, é possível, principalmente no aquecimento ali, como parte do programa. Então, não precisa deixar um dia só para essa avaliação. Falando agora da prescrição / monitoramento, a gente precisa entender essa figura também do Boucher e do Lawrence, realizado publicado em 2013. Então, eu queria que vocês focassem aqui no VIFT, que parece representar em torno de 120% da VO2 max. Então, quando a gente agora olhar isso, a gente vai prescrever com base na velocidade final IFT. E aí a gente vai subindo, aí a gente trabalha um pouquinho com a velocidade máxima de sprint, tá? Bom, quem tiver curiosidade pode aprofundar, mas vocês vão perceber que eu vou me atentar nessa parte da figura, aqui, ó, hit curto. Então, a maioria dos treinos que a gente aplica vai girar em torno dessa parte da figura, que é o hit longo, o hit curto, mas principalmente o hit curto. Então, vai girar em torno de 105 do VVO2, da VO2, né, da VVO2, 105% a 120% da VO2. E aí eu vou mostrar para vocês que a gente ajustou aqui na figura. Então, no hit curto, a gente vai trabalhar de 85 a 105 da VIFT, normalmente, tá?
e do HIIT longo, 75% a 90% do VIFT, tá? Então, a gente já começa a mudar a nomenclatura para a gente acostumar mesmo. Então, não utilizar mais a VVO2 max, mas sim a velocidade do teste, que eu acabei de mostrar para você. Bom, e aí qual formato utilizar, né? Acho que aí vem essa pergunta agora, né, na nossa realidade. E aí esse estudo nos traz uma revisão de literatura, uma meta-análise também da Sportsmeds. E aí eu queria que vocês observassem essa figura, principalmente à direita, que fala da potência máxima aeróbica e da velocidade máxima aeróbica. E aí a gente começa a comparar o CIT, que é o treinamento intervalado de sprint, tá? E o HIIT. E há um favorecimento, principalmente nessas duas métricas, que a gente vai trabalhar, que é a velocidade máxima aeróbica. Então, como que o teste é importante para mensurar e detectar as mudanças relacionadas à velocidade final do estágio, e não necessariamente, às vezes, pelo consumo máximo de oxigênio, como eu mostrei lá no primeiro artigo. Então, me parece plausível a gente utilizar e aplicar o HIIT e não o CIT, tá? E isso também, às vezes, no dia a dia, quando a gente vai falar de CIT e aplicar, também envolve muitos questionamentos. Então, se o atleta poderá machucar porque ele está fazendo CIT, e às vezes não há necessidade de expor os atletas, visto que há melhora da velocidade aeróbica máxima final ou máxima, quando a gente prescreve, utiliza o HIIT, tá? Bom, vou entrar agora na prescrição do treino, então vou mostrar alguns estudos relacionados ao HIIT curto, tá? Então eu vou me atentar ao HIIT curto e não longo. Então, no nosso dia a dia, a gente consegue ter uma boa adesão, sabe? Uma boa adesão mesmo quando a gente prescreve o HIIT curto do que o HIIT longo. Então, eu vou me atentar ao HIIT curto por N fatores, mas muito principal pela questão psicológica dos atletas, enfim. Então, eu acho importante a gente estreitar um pouco. Mas quem tiver interesse pode buscar alguns outros artigos, mas hoje na minha fala, também por conta um pouco do tempo, eu vou me atentar e focar no HIIT curto, que vai ser em torno de 10 até 60 segundos, 85 a 105 da VIFT. Primeiro estudo que eu mostro para vocês, os dois estudos, né, eu destaquei aqui, primeiro que eu vou trazer para vocês é de 2012 e o próximo de 2020. Tá? Percebe que ele utilizou de 95 a 100% da VIFT, a duração de 10 a 30 segundos de trabalho. Já o segundo trabalho, 15 segundos de 90 a 95 da VIFT. Então, normalmente vai girar de 85 a 100 ou 105 da VIFT na intensidade do trabalho, e a duração, normalmente os estudos trabalham com 10, 15, 20 e 30 segundos, tá? Bom, o primeiro estudo, de forma mais detalhada, e aqui ele fez o modelo de corrida foi um shuttle de 40 metros, né? Então, bate e volta. E aí ele utilizou, durante 6 semanas, 9 sessões, e aí utilizou os tipos, né? 30 por 30, 15 por 15, 10 por 10, 95, 100, 95, dois blocos de 10, 6 e 5 minutos de recuperação, número de períodos de recuperação, 2 de 9, 2 de 7, 7 de 6, e normalmente utiliza passivo mesmo quando a gente prescreve o HIIT curto, tá? Então, a intensidade vai ficar em torno de 85 a 100, 105, 10, 15, 20 e 30 segundos, e normalmente se utiliza 2 séries, tá? Normalmente. 2 a 4, mais 2 séries,
por conta de ser aquele objetivo de suplemento ou complemento da sessão principal, que é com característica da demanda técnico-tática. Bom, e quais foram os resultados após 6 semanas, 9 sessões de treinamento? Houve melhora significativa da velocidade final, então em torno de 19,5 os atletas após esse período de programa de treinamento, quando foi baseado no HIIT, houve melhora na velocidade final do 30-15. Bom, segundo artigo baseado em intervalado, né, treinamento intervalado de alta intensidade, aqui com jovens atletas de futebol. Então, foram, total aqui que eu estou, isso, então foram 1, 2, 3, 4, 5 semanas, tá? Então, tira a primeira e a última, 5 semanas, eu vou me atentar ao programa, ou seja, a intervenção que foi realizada com o grupo HIIT, né, 5 semanas, 2 séries de 6 minutos, tá? De 15 por 15, então o atleta faz 15 segundos a 90% da IFT, recuperação passiva de 15 segundos, aí vai 15 segundos até completar 6 minutos, aí tem um intervalo, uma recuperação entre as séries, e aí retorna. Então, normalmente, 2 séries, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, utilizou uma progressão aqui, relacionada ao tempo de execução, a duração, e o modelo ficou 15 por 15, e a intensidade também nas últimas sessões houve um aumento. Então, ele utilizou uma progressão e, olhando para os resultados, observa um incremento do grupo HIIT de aproximadamente 16 a 16,5%, entre 16% e 17% da velocidade do ioiô aqui, do VO2 e do tempo de 1.000 metros. Então, após 5 semanas, houve incrementos significativos para potência aeróbica, relacionada à potência aeróbica. Bom, também a capacidade anaeróbica aqui, que é a RS total, também houve um incremento. No futebol feminino, então, eu trouxe para vocês primeiro foi com um grupo amador de futebol, mais relacionados a adultos. Segundo estudo, relacionado a jovens. E é o futebol feminino. E eu gosto muito desse artigo, ele fala um pouco de economia, né? Então, para a gente entender aqui, ele fez 2 grupos de HIIT. Então, eu vou olhar primeiro aqui, para a gente olhar aqui, ó, o HIIT tradicional. Então, o que é o HIIT tradicional? Então, eles fizeram um grupo aqui, né, de HIIT tradicional, que eles faziam o quê? 2 séries de 6, 15 por 15, a 100% do VIFT, 3 minutos de recuperação passiva, e o running mode é só correr em linha reta, tá? Beleza. E o treino tradicional de futebol, tá? Então, eles foram fazendo isso, e depois ele aplicou aqui é o pretinho, olhem esse grupo aqui, 2 séries de 15, 20 por 20, e inline também. Então, isso é bem interessante. Então, esse grupo tradicional fez a corrida inline. E o grupo SM, e essa modificação, fez já com um COD a 180. Percebe que foi 20 por 20, 30 por 30, 90, 93, manipulou um pouco, mas esse grupo SM, ele foi fazendo a alteração, ou seja, ele foi modificando o running mode aqui e também as intensidades. E aí, quando a gente olha para o percentual de mudança, o SM teve uma mudança significativa em torno de 5%, enquanto que o outro grupo, no HIIT tradicional, não teve nenhuma mudança relacionada à velocidade 30-15 IFT. Então, o que esse artigo nos mostra? Uma reflexão que a gente pode manipular as variáveis, tá? Então, também para não trazer aquela sensação de monotonia da sessão, até por adesão ao tipo de treinamento, mas também pelo running mode aqui, ó.
Então, a gente pensar em também mudança de direções, visto que essas mudanças de direção podem favorecer o aumento da carga, pode melhorar, né? Pode favorecer a tensão musculoesquelética, lá que eu falei, e até mesmo a capacidade de aceleração e desaceleração do atleta. Então, não só, às vezes, prescrever o treino inline. Então, o COD de 180, os slalom também, que é o treinamento em curva. Então, podem ser interessantes, que às vezes são atividades que pode melhorar a velocidade 30-15 FT, por conta que, às vezes, o atleta tem uma boa capacidade de mudança de direção e ele vai mais longe no teste do que aquele atleta que, às vezes, tem mais dificuldade em mudança de direção. Então, isso tudo parece estar ligado à economia do movimento. Então, na hora de prescrever o treino, é importante pensar também no run mode, nas intensidades, na duração, na recuperação, mas me chama muita atenção nessa possibilidade de variação ao longo do programa de treinamento em relacionado ao run mode, tá? Gostamos muito, encorajamos muito, alguns autores vêm mostrando isso, de adicionar as mudanças de direção, principalmente no futebol. E aí o efeito da ordem do exercício, então o Clemente, junto com o Abani, eles identificariam outros atores isso, né? Então eles prescreveram o HIIT. Então, bem similar, duas séries, 3 minutos, 15 por 15, a 95, progressão de carga, 100% da VIFT. E aí, quando a gente olha para os resultados, o que é esse aqui? Para a gente deixar um pouquinho mais claro aqui para vocês. A ordem, se o atleta, né, se a equipe jogava o Small Side Games antes e o HIIT depois, ou o HIIT antes e depois o Small Side Games. E aí foi verificado que houve incrementos em ambas as situações, naquele grupo que fazia Small Side Games e depois o HIIT, e o HIIT mais o Small Side Games. Então, eu vejo que até o artigo salienta isso, a aplicação do HIIT pós o Small Side Games, por conta de não ter o prejuízo, ou seja, ter fadiga relacionada à capacidade técnica e tática dos atletas. Então, se puder utilizar a ordem, eu recomendaria o HIIT após as sessões de treinamento técnico-tático, tá? E aí, outro ponto, quando a gente leva em consideração na prescrição do treinamento, é a individualidade de cada atleta. Ou seja, é possível a gente agregar também, por grupos, alguns atletas, que aqueles atletas que encontraram velocidade IFT final ali, similar. Então, pensando na prática. Então, tem o atleta A, B, C, D. Esse grupo aqui, primeiro, eles chegaram na velocidade IFT final de 19,5. Enquanto que esse grupo aqui, a gente conseguiu fazer isso a 20,5 km por hora. Então, a gente começa a agregar em pequenos grupos, ou até mesmo prescrever o treinamento de HIIT de forma individualizada, baseado na velocidade final de cada atleta, tá? Mas algumas pessoas já podem pensar assim, tá? Mas às vezes o atleta não chegou até o final, isso pode ser uma limitação. Ajusta ali. Você viu que o atleta está responsivo, está bem, né? Chegou bem para treinar, tá legal, o treino tá fluindo, observou a carga externa, a carga interna, enfim, olhou o contexto. Aí eu vou falar para vocês, joga o cone um pouquinho mais para frente, não tem problema. Isso é a prática. Vai ajustando até ajustar a velocidade. Então, eu gostaria que vocês visualizassem essa parte do HIIT individualizado, box to box, que esses autores falam. Então, a gente utiliza muito isso na hora de prescrever. Então, o tempo é praticamente travado em 13 segundos aqui, que é o caso. E aí tem o Joãozinho vai fazer uma distância de 75,8 a 21 km por hora. Isso aqui pode equivaler a 100% da VIFT. E aí
O Emanuel vai fazer aqui na 20 km por hora, 19,5, 18,5. Ou a gente dividir o nosso grupo em 4, e aí a gente acaba também ajustando através de um cone. Então, todo mundo vai fazer 13 segundos, conseguimos garantir essa individualização na prescrição dos atletas, e aí a gente começa a ter um resultado bem interessante. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, 13 segundos a 100% do VFT e a recuperação de 17 segundos, tá? Então, normalmente, na prática, a gente realiza dessa maneira. Novamente, trava o tempo, manipula a distância, calcula a velocidade e individualiza ou agrupa aqueles atletas que se encontram na mesma velocidade. Bom, também alguns autores, principalmente Boucher, fala sobre o suplemento da capacidade de realizar a distância em alta intensidade. Então, aqui eu estou fazendo um pouquinho relacionado ao mode running, ali, então, quando no modelo A é inline, o B em curva, slalom, e o C com mudança de direção, e aqui traz algumas métricas referentes a GPS, tá? Então, é só para ter um norte. Então, se a gente precisa, às vezes, suplementar um pouquinho com a capacidade de dispor o atleta a altas velocidades, escolher tal modalidade, né? Ou o atleta também, por conta da posição de jogo, dispor o atleta. Às vezes, não, a gente precisa manipular, faz um hit com mudança de direção, com mais mudança de direções, com menos, e aí a gente favorece a aceleração, a parte mecânica, aceleração, desaceleração, enfim, é só para a gente perceber que os tipos de hit pode influenciar nas respostas locomotoras oriundas do GPS. E eu estou mostrando o GPS, mas ali na carga interna, da percepção subjetiva de esforço, parece estar ali sempre mais consolidados a literatura, acima de 85%, 90% da frequência cardíaca máxima, por exemplo. Então, na hora de fazer o monitoramento. E aí a gente pensa como que a gente vai fazer isso, né, colocar todo esse contexto na uma organização dentro de uma semana dentro do futebol. Então, como prescrever um programa intervalado de alta intensidade durante a temporada de uma equipe profissional. Então, normalmente, há uma semana aberta, que a gente chama, então, com jogo no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no outro sábado. Então, isso é uma característica, hoje eu estou na Ferroviária de Araraquara, uma característica que a gente fez isso na Série C, no Criciúma, mas na Série B também será possível, que é um jogo por semana. Então, normalmente, na hora de a gente visualizar, seria na quarta ali, a gente costuma realizar um hit curto, 2 séries de 3 minutos, por exemplo, né? Aqui é um exemplo de 10 segundos, 10 por 10, a 100% da VIFT, uma recuperação passiva, 2 minutos de recuperação, e aqui o Running Mode a gente já pensa mais no COD, no slalom. E aí, esse é o grupo total como forma de complemento do treino de Small Side Games. E aí, no domingo, às vezes, a gente aplicava, ou até pós-jogo do sábado, para os atletas que não participaram. Então, o G2, G3 ali, e aí a gente, às vezes, manipulava 2 séries aqui de 6 minutos, então percebe que há um aumento, né, comparado ao treino de quarta, uma recuperação passiva, e aqui a gente já pensava mais de forma linear, principalmente para alguns atletas, visto a demanda do jogo. Então, acho que é interessante a gente pensar nas variáveis do treinamento para contemplar e melhorar a nossa prescrição do treino, tá? Bom, mensagem para casa, estou chegando ao final da minha fala. Bom, quando a gente lembra aqui quatro aspectos aqui do treinamento intervalado de alta intensidade, então, que a gente encoraja e falou sobre do 30-15 IFT, vale lembrar que o 30-15 IFT saiu um artigo agora dos últimos 20 anos da realização desse teste, então eu vejo que está tendo um aumento do número de publicações, mas também
ao aumento da utilização desse teste no nosso dia a dia, principalmente na comunidade brasileira. Então, cada vez mais, esse teste está se tornando mais familiar a todos. Vale lembrar que o HIIT é uma peça dentro do processo de treinamento, então, ele é mais uma peça importante, que a gente deve se atentar, mas a gente tem que pensar muito bem na hora de prescrever e colocar essa peça e observar e se atentar muito ao contexto, a individualidade do atleta, se o atleta está retornando de alguma lesão, se ele está responsivo àquele HIIT para realizar naquele dia, enfim. O terceiro ponto que eu gostaria de deixar a mensagem para casa, que é o treinamento, esse tipo de estratégia, mostra que melhora a capacidade física e fisiológica dos nossos atletas. Então, vale muito a gente implementar no nosso dia a dia essa estratégia. E, por fim, principalmente no futebol, como é um treinamento curto e se torna muito eficiente por conta da melhora da capacidade cardiorrespiratória, metabólica e também da capacidade de mudança de direção, ele acaba se tornando muito interessante por causa que, com um tempo curto, a gente consegue ter incrementos na capacidade e na aptidão física dos nossos atletas. Bom, eu me coloco à disposição para as dúvidas. Infelizmente, por uma conta do meu trabalho, eu não vou estar hoje à noite, né? Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né? E minha disponibilidade para quem quiser mandar uma mensagem, ou até mesmo pelo André, eu estou disponível aqui para vocês. Então, eu fico muito feliz de apresentar esse conteúdo. Me sinto muito honrado e único por conta desse convite do André e poder mostrar um pouco sobre esse tema. Muito feliz mesmo e agradeço demais pelo convite e obrigado mesmo, e contem sempre comigo e vamos seguindo em frente, que a gente está num caminho muito bom, muito próspero. A nossa comunidade está se unindo. Então, eu deixo essa mensagem final, que não interessa o tamanho do desafio, o que importa é a grandeza da união. Tá? Muito obrigado, viu, a todos. Show de bola, Gui. Pô, cara, parabéns aí pela apresentação, né? Sensacional o conteúdo, muito bom mesmo. Excelente didática aí, gostei bastante de ver as coisas que você apresentou, né? Não só do conceito teórico, mas das suas próprias aplicações, né? E eu quero trazer aqui uma questão para você, para a gente pelo menos fazer algumas breves discussões aqui, porque eu também sei que você tem compromisso aí, umas breves discussões, né, do que você coloca ali da relação dos testes, né? Então, assim, o que a gente tem que deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo é que dificilmente a gente vai ter aquele teste que talvez ecologicamente seja o mais perfeito para atender a todas as demandas que a gente espera dentro de um contexto físico global, de uma forma geral, ali dentro de uma modalidade esportiva. Então, como você mesmo mostrou ali, vários testes, né, a gente sempre tinha pontos positivos e negativos para um e para outro. A questão é, o que você está querendo com o teste? Vamos dar um exemplo. A gente está falando aqui do 3015 FT, se focando mais nele. Mas, se você não vai fazer nenhum tipo de prescrição de HIIT, não vai fazer nada relacionado a isso, o ioiô serve para você. Claro. O ioiô vai dar certo, né? Vai dar certo ser feito. O que vale ressaltar é só uma reflexão. O ioiô, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma perspectiva de prescrição, fica difícil. Por que fica difícil? Porque chega em um dado momento de alguns estágios que, por mais de uma vez, a mesma velocidade se repete várias vezes. Exatamente. E, na verdade, o cara se fadigou ali pela repetição constante da mesma intensidade por várias vezes ou pela velocidade mesmo que ele chegou naquele momento. Então, isso é um gap do teste que a gente não consegue utilizar essa informação para prescrição. Mas, em contrapartida, se você só quer ter uma forma de ter um VO2 indireto, por melhor que não seja a melhor forma de se expressar isso, você tem ali com o ioiô.
Já em contrapartida, no teste 3015, além de você ter a parte da BFT, através de uma fórmula que tem ali dentro desse protocolo do Boucher, ele também te dá o VO2. Mas o que você mesmo mostrou ali, que não é uma das melhores informações em relação ao que tange na parte do VO2, mas você também pode obter ele. Mas, em contrapartida, quando se fala de prescrição, principalmente utilizando o HIIT curto, é uma das melhores estratégias que se tem. Só que aí eu vou dar uma opinião minha particular, própria de aplicação, não sei qual que é a sua, Guilherme. Por exemplo, o que vale colocar aqui para quem está nos assistindo, eu quero que você dê a sua opinião, é o seguinte: o ioiô, teoricamente, ele é mais tranquilo para você aplicar, porque ele é só um bate e volta na mesma estação e está tudo certo. Tem a zona de segurança ali, 10 segundinhos, o teste inicia de novo, você tem uns 5 metros para lá e para cá, está tudo certo e boa. Já o 3015 IFT do Boucher não é tão simples assim, porque, como o Guilherme mostrou, são 3 pontos, A, B, C. A velocidade a cada 30 segundos de execução ali do teste que você tem 0,5 de incremento nessa velocidade. Só que, a cada momento, você fica parando em estações diferentes. Uma hora você está na A, uma hora você está na B, uma hora você está na C, às vezes repete a mesma 2 vezes seguida. E se o atleta não entender isso, você também não tiver muito seguro, e o atleta entender que a cada momento que ele passa nas estações durante a corrida, é onde ele tem que estar junto com o BIP. Ele não tem que sair correndo igual um louco, né? Sair correndo igual um louco, voltar. Ele tem que tentar, justamente com os BIPs, nem estar antes e nem depois dessas estações. Porque, obviamente, se ele estiver correndo muito mais rápido, ele vai ter prejuízo, e também se ele estiver correndo muito mais lento também. Então, a nossa função também no começo, ali como preparador físico, fisiologista, é orientar o atleta a estar coordenando esse ritmo intrínseco de corrida dele durante o teste, para que realmente você tenha as melhores informações disso. Então, o que eu acho, pessoal? Que antes de aplicar esse teste, na minha opinião, é impossível na primeira vez ir sozinho. Impossível. Impossível. Porque é muita gente para você ficar olhando de uma vez só. E é muita gente parando assim nos pontos, né? Você tem que olhar esse detalhe da corrida, se o cara está indo tudo certinho. Então, eu acho que em relação ao ioiô, ele é muito mais difícil de aplicar pela atenção dos detalhes que você tem que ter para com o atleta durante a execução do teste. Qual que é a sua opinião, Guilherme? Essa seria a minha em relação ao teste em si. Bom, eu vou falar o que aconteceu esse ano que passou, em 2021. A gente aplicou o IFT no sub-17, sub-20 no profissional. Tá no Criciúma. O que favorece muito? Primeiro dia, vou aplicar o IFT. Começa com uma velocidade... Antes, eu estou falando em termos práticos. Lógico que você teve uma conversa e explicou o teste, tá? Perfeito. Nessa fase, né? Explicou como que funciona as orientações básicas. Vai iniciar, primeiro, nas categorias menores, que há um pouquinho de dificuldade, que eu vejo, né? Por conta desse pacing. Primeiro, começa com uma velocidade, você tem a opção de 10 ou 8. Começa a 8, porque você vai ditando. Vai ditando. Ó, é agora. E aí, normalmente, tem alguma velocidade ou outra, mas normalmente, dentro do teste, quando ele faz um estímulo sonoro de final da velocidade, então, por exemplo, fechou 10,5 km por hora. Normalmente, o atleta terminou entre por exemplo, eu não lembro agora de cabeça, entre a linha A e B, e ele está retornando da C. Então, ele vai ter que terminar andando, caminhando até a linha A. Normalmente, essa caminhada é até a próxima linha. Então, meio que ele pegou. Se confunde. Entendeu? Então, é esse detalhe. Mas, primeiro, que eu volto a falar, primeiro, vai cantando para o seu atleta e começa com uma velocidade baixa. A gente começou com 8 km por hora. Já no profissional, a gente começou com 10 e a gente foi cantando. Quando chega na velocidade de 14 km por hora, pelo que eu percebi na aplicação, o negócio flui. Pensa primeiro a primeira vez. Por exemplo, o nosso grupo tinha lá de 20 a 25 atletas. Divide em 2 para facilitar. E outra coisa, filma. É tranquilo filmar, às vezes... Perfeito. Puta, passou a velocidade passou, filma. Que nem ali, eu mostrei o vídeo ali, né? Filmou. Hoje é muito tranquilo. Você filmar até com o celular ali, você consegue filmar, beleza. Perfeito. Você garantiu ali, né? Às vezes errou. Mas é natural também que tenha erros. O atleta, puta, eu bati errado, aí às vezes algum atrasa.
acho que tem que ir colocando. Mas eu encorajo as pessoas a pensarem com carinho na aplicação desse teste. Perfeito. Exatamente por aquele fator lá, por conta da prescrição do treino. Perfeito. Até porque você não tem que alterar nada na programação, você só insere ela no contexto e a cada vez que você aplicar ela também, você pode decidir pelo próprio desempenho do atleta durante a execução dessas tarefas, para você dizer, caramba, eu estou achando que com o André, com o Guilherme, com o outro, vou refazer o teste, porque eu acho que eles tiveram alguma melhora e a VFT a hora já vai ser outra. E já muda a prescrição. E não precisa de ficar um dia só para teste. A todo momento você está ajustando isso. Exatamente, André. Perfeito. A programação do dia, concordo muito com isso. Pode fazer parte do teu aquecimento. Entendeu? Tranquilo. E até mesmo isso aí, eu estou vendo que o meu atleta não está legal, ele está correndo muito, está muito tranquilo, né? Ou você está ali fazendo a verificação pela frequência cardíaca, enfim, né? Cara, a prática é o seguinte, põe o coninho mais para frente, cara. Põe 1 metro para frente, põe 2 metros para frente, vai ajustar, entendeu? Você percebe ali pelo feedback do teu atleta, você consegue ver, entendeu? Então ajusta o cone e manda bala. Eu acho que assim a grande sacada é fazer o quê, né, Guilherme? Eu falo por mim, porque eu vou deixar um contexto legal aqui para o pessoal, não sei se você já viu também, mas caso não tenha visto, eu gostaria que você visse para depois você me dar a sua opinião também. Mas é o seguinte, ó, por exemplo, na hora que o cara está fazendo o teste, acontece muito dos caras fazerem o quê? O cara está aqui, né? Ele está lá fazendo o teste, só que a hora que começa a apertar mais a velocidade, o negócio começa a ficar mais feio, o cara começa a abrir mais nas curvas, o cara não faz aquele bate e volta, ele começa a fazer tipo uma volta, e isso ele perde tempo, e se desgasta mais. Então, até isso a gente tem que estar atento. Então, assim, quando eu apliquei, às vezes que eu já apliquei o teste, como eu falei para você, inclusive tem isso em gravação, eu mesmo falo a velocidade errada para o cara, porque eu estou tão preocupado com vários detalhes sozinho, e eu estou com um cara só, que você se perde, porque eu estava preocupado com a gravação, com o áudio, você estava abrindo, não sei o quê, é muita coisa. Então, é bom essa questão da gravação, até para ver se você também não falhou em alguma coisa. Isso é de extrema importância. Então, assim, eu acho que o teste em si, ele deve ter uma semana que seja, ou 2 momentos, ou 3 momentos naquela programação da semana em específico, que os atletas vão fazer a familiarização do protocolo. Isso. Erra à vontade, fica só para saber qual é. Não vai atrapalhar em nada, não vai matar os caras, está tudo certo. Para dar mais segurança e eficiência na hora que você for aplicar o teste. Né? E como eu falei, você deu uma sugestão muito boa também, dividir. E se vai dividir, pior ainda, não dá para ser só o Guilherme. Você precisa, de repente, ter umas 4 pessoas ali te ajudando na comissão. Você está entendendo? E, além dos atletas, você vai ter que também explicar para alguns profissionais da comissão que não vão conhecer o teste, ou que não vão ser preparador físico nem fisiologista, para te ajudar também a não dar bola fora, né? Que realmente isso é uma ajuda. Então, assim, é um contexto muito interessante da gente falar, né, Guilherme? Porque é o que você falou, é um teste sensacional, tudo que é novo assusta, e principalmente se tem uma certa dificuldade por detrás, não só na aplicação, mas como na prescrição, mas quando a gente se dá a oportunidade de sair da zona de conforto e tentar fazer algo diferente, que realmente tem validação e tem aplicação, tem validade ecológica, a gente, além de se sentir um profissional melhor, a gente sente que está tendo mais contribuição com o elenco, porque a gente sabe que é eficiente dentro do contexto ali do nosso trabalho, né? Então, assim, eu quero deixar aqui para quem está assistindo e para você também essa sugestão, se puderem depois, eu vou deixar na descrição da palestra do Guilherme, no meu canal, tem a aplicação do teste 3015 VFT na prática, eu mostrando como é que fazia na prática, justamente como o Guilherme falou, filmando com uma caixona de som audível para o atleta e para mim, com as linhas todas certas, a todo momento que o cara termina o estágio, olha, finalizou o estágio tal, eu reforçava da gravação, linha tal, velocidade tal, onde eu também erro ao falar algumas velocidades, vocês vão perceber isso, mas assim, está tudo filmado, está tudo certinho, e é sensacional. A hora que ele acelera ou desacelera, eu falo, aumenta a velocidade, desacelera um pouco, isso está no ritmo, tá bom. É feedback, é participativo o tempo todo. Então, tem esse vídeo prático. E, além disso, no vídeo lá, Guilherme, eu fiz uma coisa que eu achei que era muito legal, porque eu precisei dessa ajuda. Eu fiz o quê? Eu fiz uma folha de anotação, onde eu colocava
cada tempo, 8 por hora, 8,5, não sei o quê, e o estágio que o cara ia ter que começar o próximo, para ficar fácil para o profissional ir ticando, tipo assim, completou, agora eu já estou ligado que ele tem que estar na C, então, para ver se está tudo certo. Se o cara errar no meio do percurso ali, também lascou. Então, tem uma folha de anotação e tem também a planilha do próprio Boucher, lá certinho com as informações dele, onde você vai lá e joga a velocidade final da IFT que ele chegou, tudo certinho, e já te dá o valor de VO2 pronto, tá? Então, esse vídeo tem no meu canal a aula teórica, então é uma aula teórica explicando o teste mais a fundo, todos os detalhes. O Guilherme mostrou muito bem ele, eu também tenho um pouquinho mais detalhado com alguns detalhes ali da aplicação da teoria, e depois eu tenho a prática. Então, para agregar mais valor para vocês ainda, sugiro que assistam a palestra inteira aqui do Guilherme, né? E depois corram lá e dão uma olhada nesses vídeos que vai ajudar vocês nessa aplicação. E depois, Guilherme, também você puder assistir lá, que você me dá uma opinião sua, que está também aí na prática utilizando, e ver se ficou realmente um material legal, porque as pessoas têm gostado muito desses vídeos, desses 2 vídeos que eu coloquei aí no canal, tá? Não, eu já te parabenizo e, pô, parabéns pela iniciativa, porque não é normal. Por conta do quê? A primeira limitação que eu vejo, a língua. Né? Quando você abre o aplicativo, você não tem português, né? Perfeito. Então, isso já é uma limitação. Francês não dá, né? Exatamente. Isso acaba se tornando uma limitação, né? Sim. E, enfim, fora esse todo o contexto, por ser novo e tal, por ser esses detalhes da linha A, B, C. Mas, uma coisa que eu queria salientar e mostrar para vocês, quando eu perguntava para os atletas, eles gostavam de fazer o 30-15 IFT do que outros testes que eles fizeram ao longo das suas carreiras. Então, eles gostaram. Sabe uma coisa, um detalhe que, na prática, eles falavam, Andrezão? Eles falavam assim, cara, eu gostei da distância de 40 metros, né? O atleta de futebol. 40 metros. Parece ser mais real a minha... Ao jogo. Ao jogo. Ações do jogo, né? Isso, exatamente. A dimensão do campo, entendeu? Uma coisa que, às vezes, a gente não tem nada escrito ali, né? A dimensão, às vezes, a gente olhava outros testes, mas eles pegavam isso, entendeu? Tinha a mudança de direção, que é importante, né? A capacidade de acelerar, desacelerar, mas também a distância, eles conseguiam... Porque que às vezes que eu já peguei atleta, e alguns atletas saíam de alguns testes anteriores por dor na lombar. Perfeito. Não sei se isso já aconteceu contigo. Sim. Ele conseguiria, por conta da capacidade cardiorrespiratória, chegar a um estágio ou uma velocidade acima, mas ele parava. Teve um outro fator biomecânico, articular, alguma outra coisa que não o componente que a gente estava avaliando cardiorrespiratório em si, é o neuromuscular, né, local ali, que interferiu diretamente na execução do teste. Exatamente. E nesse eu por pouco tempo, obviamente, precisa de mais tempo de continuar a aplicar esse teste, mas não tive nenhuma intercorrência por conta desse fator. Né? Então, imagina, o atleta saindo com dor na lombar e não conseguia nem treinar depois, e ficava aquele climão, você sabe como é que é, né? Sim. Então, até isso a gente, na prática, a gente tem que pensar, né? Sim. Mas eu concordo muito que quando começa a chegar aí na velocidade, alguns atletas eles começam a fazer... Porque é aquela coisa, eu acho que meio que intuitivamente, já de formato, né, que eles estão acostumados, chega próximo das velocidades que eles atingem em jogo, e o gesto vai ficar também parecido com o que ele faz, né? E aí você tem que dar esse ajuste. Então, assim, inclusive, você vai ver, a hora que você vê o vídeo na aplicação toda que eu faço, você vai ver o cara abrindo nitidamente. Eu falo, tá abrindo muito, vai cansar, não sei o quê. Então, acho que esse feedback constante é importante. O que você apresentou de orientar os atletas, de mostrar a importância, o porquê você está aprendendo aquilo, para trazer culturalmente para ele um novo contexto do porquê você está fazendo aquilo, que não é só um simples teste para fazer por fazer, e que, melhor ainda, que depois você vai aplicar, e a hora que eles veem que isso está rolando no dia a dia do treinamento, e que ele também está percebendo que ele está evoluindo, e você precisa de fazer uma nova reavaliação, que é parte do treino, o cara fala, cara, esse negócio é legal pra caramba. Tipo assim, o cara ele quer se superar. Ele quer estar melhor. A ideia.
Ele compra a Ele tem ideia. a adesão. Ele compra a ideia. Mas é Matou, claro, isso não aí. é fácil. Não é fácil. Você tem que ter a Não, mente vai ter aberta, detalhe. tem que ter apoio da Isso. comissão, do treinador, você também tem que estar disposto a fazer um trabalho diferenciado. Então, assim, eu acho que se você pudesse deixar uma mensagem final de um cara que está trabalhando há muito tempo com conteúdo da teoria para subsidiar suas ações na prática, o Guilherme, antes de conhecer o 3015 FT, o que ele fazia de testes para hoje aplicando o 3015 FT. Qual que é a mensagem que você dá para o pessoal que tem receio ou acredita que isso não possa funcionar tanto por um motivo ou outro, independente das evidências, porque uma coisa é evidência, uma coisa é opinião. As evidências estão aí. Mas a gente sabe que na operação do dia a dia do futebol, aquela logística, a gente sabe que tem várias coisas que interferem para a gente fazer talvez o que seria o melhor ou o correto. Então, da experiência do Guilherme, com o que ele fazia depois que ele conseguiu fazer com o 3015 FT, o que você pode deixar de mensagem final dos resultados que você teve, da melhora do seu trabalho, da percepção dos atletas, da comissão? O que você pode deixar de mensagem final nesse contexto? Bom, Andrezão, mensagem. Primeiro, que eu acho que foi um grande divisor de águas, que foi, através desse teste, a gente conseguir prescrever o treino. É como foi o título, né, a nossa ideia ali. Cara, que foi esse, assim, um ponto crucial. O ponto crucial ali que chamou, pô, a gente consegue. Segundo, a gente consegue, dentro de um grupo grande, que é o futebol, às vezes, né, individualizar. Até mesmo em algumas fases um pouco mais analíticas ou separadas. Por exemplo, o atleta está retornando de alguma lesão, a gente consegue também prescrever o treino em forma de baseado ali, individual. Esses dois pontos. Então, primeiro, a prescrição do treino. Segundo, a individualização do treino. E terceiro, dentro de um processo de treinamento, a efetividade. Então, a gente pensar no seguinte, às vezes eu brinco, nós estamos avaliando, mas nós estamos treinando. Isso aqui já é um treino. Entendeu? A gente precisa, assim, deslocar alguma estrutura, alguma fase do treino por conta de... Não, isso aqui faz parte do processo de treinamento. Então, eu vejo que a gente ficar separando muitas coisas, né? Avalia agora é treino, agora é monitora. Cara, ali tudo... as coisas andam juntos, né? Assim, é um processo, assim, vai indo. Perfeito. Mas o último coisa assim, que eu queria relatar e falar assim, antes de tudo, e o André sabe muito bem disso, a gente tem que ter o conhecimento das pessoas, né? Então, a gente pode mostrar uma teoria, uma prática muito interessante, mas a gente precisa de ter pessoas ali que a gente pode trocar ideias, trocar experiências e, ao mesmo tempo, poder influenciar de alguma maneira. Ou a gente com elas ou elas com a gente. Então, antes de tudo, para mim, é a gente entender as pessoas e entender o cenário, o contexto que a gente está, para a gente aplicar essa tarefa. Perfeito, perfeito. Bom, Gui, cara, brigadaço, né, cara, pela sua participação, pelo seu empenho, pelo seu cuidado. A gente sabe ali que você teve esse contratempo, mas isso não impediu você de estar aqui cumprindo com essa tarefa. Eu fiquei muito feliz mesmo de você me trazer esse conteúdo, porque, de uma certa forma, agregou ainda mais algumas coisas que eu já tenho aqui no canal, e eu acho que as pessoas vão poder pegar o que você falou hoje, as coisas que estão ali no canal que eu já trouxe a respeito do teste, e fazer um mix perfeito e bater no liquidificador ali, usar tudo que tem ali, que eu tenho certeza que vão ser informações muito válidas, assim como todos os outros profissionais que vão estar passando aqui. Então, cara, de coração mesmo, brigadaço pela sua participação, né? Então, lembrando vocês aí que na descrição do vídeo eu vou deixar já os dois links, onde eu falo da aula teórica do 3015 FT e a outra aula de aplicação prática do teste, para vocês verem como é que ele é feito e as ferramentas que eu disponibilizei ali para te ajudar a fazer esse teste de uma melhor forma. E já deixar o convite para a palestra de amanhã, às 20 horas, do professor Neto Pereira, apresentando uma relação de carga externa e carga interna, como a gente utilizar isso aí no dia a dia do contexto da aplicação prática aí do fisiologista, do preparador físico, de quem trabalha com essas informações dentro do monitoramento no nosso contexto esportivo, tá certo? Então, assim, Guilhermão, brigadaço, meu velho. Valeu Obrigado, mesmo por André. estar aí com a gente. Que isso, obrigado você pelo convite. E, assim, continue. Parabéns pela iniciativa, continua, que a galera adora esses momentos. E muito, muito obrigado pelo convite. E conte comigo para o que for preciso e necessário, tá? Parabéns mais uma vez
Tamo junto, meu velho. Então, galera, seguinte, amanhã, 20 horas, professor Neto Pereira. Um abraço para vocês. Até a próxima. Valeu!